E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequé, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Livro do Gênesis, capítulo 26, versículo 18 até o versículo de número 22. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que está chegando agora e ainda não me conhece. O meu nome é Anderson Gomes e este é o canal Oração da Manhã. Pedimos para que você que está chegando agora e ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que será lançado aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Deixe o seu like, faça o seu pedido de oração, compartilhe para alguém, é de suma importância. Mas após a ministração da palavra de Deus, nós também queremos pedir que você ore conosco. Ore conosco, nós vamos orar, apresentar aqui muitas vidas, muitas pessoas, muitas causas que estão em nossas mãos. Claro, por isso pedimos que você nos acompanhe até o final. É muito importante que você nos acompanhe, porque mostra para o YouTube que a palavra é boa, a mensagem é boa, a oração chega ao céu e assim ela faz. Ele faz, né? Melhor dizendo, o nosso vídeo chegar para outras pessoas e, claro, o nome do Senhor Deus ser glorificado mais uma vez. Meus irmãos, aqui nós acabamos de ler no livro do Gênesis, capítulo 18, do versículo Gênesis capítulo 26, versículo 18 ao 22, nós vamos ver mais uma vez uma das formas que Deus pode e age por nós. O tema do vídeo, ou o tema do texto do livro do Gênesis, Isaque vai gerar por causa da fome. Meus irmãos, fome é algo que deixa alguém triste, perplexo, desanimado, chorando. E chega momentos em que, por causa da fome, alguém entra em depressão, alguém fica doente, alguém até pensa em desistir da vida ou até mesmo tirar a sua própria vida. A fome é um dos sentimentos mais tristes que alguém pode passar. Não só o sentimento psicológico, mas também o sentimento físico. Imagine você acordar pela manhã e não ter o seu café da manhã. Imagine você ver que chegou a hora do almoço e você não ter o que comer. Imagine na hora da tarde você querer lanchar alguma coisa e você não poder. E pior ainda, chegar à noite e você não poder jantar juntamente com a sua família. Que sentimento horrível, que sentimento triste que alguém pode passar.
Infelizmente, o número de pessoas que tem passado por este mal, por este mal que tem assolado o nosso país e, por que não dizer, muitos países e até países que se dizem ricos economicamente, têm passado por este momento. É claro que não são todas as pessoas que estão passando por este momento tão difícil. E Isaac vai gerar por causa da fome. Sua família precisava se alimentar. Os pastores de Gerar precisavam se alimentar. Os homens que trabalhavam com Isaac precisavam se alimentar e, claro, consequentemente, alimentar a sua família. Imagine eles abrir o armário. É verdade que eu acredito que naquele tempo não tinha armário, ou abrir a sua despensa e ver que estava vazia. E eles deveriam apelar para Isaac e dizer, eu imagino, Isaac, a nossa família, nós estamos com fome, nós estamos com sede. E agora? Aí Isaac se lembra que o seu pai Abraão tinha poços que ele tinha cavado. Ele se lembra que ele tinha esses poços e que estes poços poderiam sim trazer alimento, trazer água para suas vidas. E por que a água era tão importante? Até nos dias de hoje, a água é muito importante, mas servia como um grande comércio. E era um meio de comércio. No terreno, numa casa, em um vale, em uma fazenda. Quando alguém tinha um poço, esta pessoa era muito rica, porque tinha água que jorrava. E então a economia de sua casa se alavancava, era melhor, podia trazer água, vender a água, comercializar a água, e era muito importante. Por isso, eles foram para este lugar para buscar a água que era dele por herança. Se Isaac era o filho de Abraão, então os poços era dele por promessa. Mas tinha uma coisa que Isaac e os pastores de Gerar não sabiam, era que quando eles chegassem lá, eles iriam se deparar com uma situação de calamidade, de perseguição, de raiva, de inveja, de ódio. Nos diz a Bíblia que os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Mas ele sabia que não era. A Bíblia nos diz que eles entulharam os poços e, consequentemente, não dava para tirar água. Mas é aí que a Bíblia vai nos mostrar que Isaac, juntamente com os seus pastores, começa a cavar, e eles vão cavando de poço a poço, e eles vão perseguindo até chegar no poço, ou no último poço, aonde no versículo 22 ele diz, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Ali era o poço que Isaac cavou, e agora os pastores de Gerar não porfiaram contra eles. Meus irmãos, eu vou confessar a vocês que nesta manhã, todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e desde já eu peço que você deixe seu like e compartilhe com alguém. Eu quero dizer para você que eu já, não sei se para este canal ou para o outro, eu já transmiti esta palavra. Mas Deus nesta manhã me dá uma palavra nova, baseado nesse texto. Por que a água era tão importante? A simbologia da água nos traz uma grande reflexão. No livro de Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 15, diz, a voz de muitas águas.
Está dizendo ou está se relacionado à voz de Deus. Quem falou isso foi João na ilha de Patmos. No livro do Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 ao versículo 2, diz a palavra do Senhor que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Veja o quanto é forte esta simbologia da água. Ainda no livro do Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 6, Deus fez separação entre águas e águas, ou seja, água doce e águas salgadas. No livro de Mateus, no seu capítulo 3, no versículo 13 até o versículo de número 17, o batismo de Jesus foi nas águas. Nós também iremos ler no versículo 6, ou melhor, no capítulo 6 do livro de João, o versículo 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar naquele grande dia aonde Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus, e a Bíblia nos diz que ele afundou um pouco, mas Jesus lhe pegou pela mão direita e lhe ajudou, fazendo com que ele não se afogasse. Meus irmãos, ainda no livro de João, no seu capítulo 2 e o versículo 1 ao 9, Jesus transforma água em vinho. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar, e historiadores também nos dizem que aqui está o primeiro milagre de Jesus transformando água em vinho. A Bíblia também vai nos dizer que no capítulo 1, no versículo 4 do livro de Jonas, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, ou seja, jogou ele no mar. E ali aquela baleia, aquele peixe grande, engoliu Jonas, mas isso foi nas águas. Ainda no livro do Êxodo, ou melhor, no livro do Êxodo, capítulo 14 e o versículo 16, aqui está uma narrativa de uma das maiores passagens bíblicas que nós podemos ler. A passagem pelo povo de Israel pelo meio do mar. E o grande livramento que Deus deu para aquele povo. No livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao versículo 22, Deus anuncia o dilúvio, água. Lá no versículo 17 e o versículo 14, do 17 ao 14 do capítulo 7 do livro do Gênesis, Deus derrama o dilúvio sobre a terra. Ou seja, castigou a terra pelos seus pecados. Ainda no livro no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 18, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Meus irmãos, é muito forte esta simbologia da palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia também, ela nos mostra que os discípulos também estavam em um barco quando houve aquela tempestade, água. Houve momentos em que o povo de Israel precisou de água. Mas diante de todo este cenário, diante disso que nós lemos e já transmitimos, o que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Água traz limpeza. Água traz limpeza. Água traz restauração. Água traz transformação. Água traz fé. Água traz esperança. Água traz vida. A água mata a fome de muita gente.
A água mata a sede de muitas pessoas. Biblicamente falando, a água é muito forte. E claro, nós podemos também dizer que atualmente a água é a nossa fonte. E qual é a nossa maior água? Jesus. Jesus é a nossa água viva. Esta água que ele mesmo diz que quem bebe ou quem beberá desta água jamais terá sede. Meus irmãos, e por que eu trago esta palavra nesta manhã? Se a água era fonte de economia, a água traz saúde, nós não podemos passar o dia inteiro sem tomar água. Se não tiver água, ninguém toma banho, ninguém cozinha, ninguém faz nada. Ou seja, é o combustível, é a gasolina para a nossa vida. E Jesus, ele é assim. Se nós não tivermos água, se nós não tivermos Jesus em nosso coração, nada pode fazer. Eu li aqui que no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 ao 18, por 3 anos e 6 meses não choveu. Meus irmãos, quanta tristeza. A água faz falta para as nossas vidas. Eu disse aqui nesta manhã que Jesus foi convidado em uma festa e ele transformou água em vinho. O próprio Jesus de Nazaré foi batizado nas águas, mostrando a grande simbologia. Jesus, ele fez separação entre águas e águas, seja água doce e águas salgadas. A própria Bíblia vai nos dizer que no capítulo 1, eu já disse aqui nesta manhã, capítulo 1 do livro de Apocalipse, e o versículo 15, que o Espírito, ou melhor, que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Meus irmãos, aqui nós vamos ver, aqui nós podemos entender que esta água é a que nos mata a sede. Você pode buscar felicidade, você pode buscar esperança em muitas pessoas. Você pode depositar sua fé no homem, mas se Jesus não chegar, nada se pode fazer. Se Jesus não entrar no seu barco, o seu barco afunda nesta água. Se Jesus não entrar, a festa é cancelada. Se Jesus não entrar, nós vamos morrer afogados nesta tempestade, neste dilúvio. Nós vamos ficar neste deserto sem água, sem pão, sem carne, sem alimentação, sem vida, sem fé, sem esperança. Precisamos de Jesus constantemente. E infelizmente nós temos passado por dias difíceis, momentos de dificuldade, onde as pessoas não querem mais beber desta água, ainda que muitas das pessoas têm sede, têm vontade, mas não vai buscar no poço, não se esforça para cavar o poço. Os pastores de Isaac cavaram um poço porque eles sabiam do significado, da importância. E o que eu quero trazer com isso? Tem pessoas trazendo para a nossa vida espiritual que não quer mais dar glória a Deus, não quer mais glorificar a Deus, não quer mais orar a Deus, não quer mais ir à igreja, à casa do Senhor, não tem força mais de fazer a obra. Ou seja, é porque esta água está numa bandeja se mostrando para esta pessoa e ela diz: passa esta bandeja, passa essa água que eu não quero, que eu não aceito. Eu prefiro ficar com sede, eu prefiro perecer neste dilúvio, eu prefiro afogar-se, eu prefiro que a festa seja um fracasso, mas eu não quero que Jesus entre na vida, na minha vida. E este é um pensamento totalmente errado, totalmente negativo. Embora Jesus só aceita que nós entramos, ou que Ele entre em nossas vidas, se nós o chamar, se nós o convidá-lo. E nesta manhã,
dentro desta simbologia, dentro desta palavra, eu quero transmitir uma palavra de Deus. E você já tem entendido, nós precisamos todos os dias matar a nossa sede. Isso, você não entendeu errado. Precisamos matar a nossa sede. Sede, nós temos sede todos os dias. Mas não é só a água física que nós colocamos na mão, onde nós tomamos, não. Precisamos de Jesus. Quando nós bebemos desta fonte, desta água inesgotável, nesta água que mata a sede, nós podemos sim nos alegrar, podemos sim festejar, podemos sim ter esperança, ter fé que Ele vai nos ajudar em todas as áreas de nossa vida. A água, ela é passada por todos os momentos de nossa vida, desde o nascimento até nosso último momento de suspiro. A água é chamada de Jesus. Então, nesta manhã, tome posse desta palavra, creia nesta palavra. Jesus é a fonte de água vivas. Continue cavando este poço para que você possa encontrar a Jesus. Aceite Jesus nesta manhã para que Ele possa entrar dentro do seu lar, possa fazer limpeza, transformação, possa fazer algo novo na sua vida. Meus irmãos, nesta manhã também queremos aqui, como prometido, orar ao Senhor, apresentar a Deus muitos dos pedidos que chegaram até nós. E eu creio que neste momento, nesta manhã, neste dia, tem muitas pessoas que estão esperando por este momento, o momento da oração. E para eu saber, meus irmãos, que você chegou até aqui, eu queria que você repetisse comigo e colocasse aí nos comentários: Jesus é a água que mata a minha sede. Repita, escreva isso: Jesus é a água que mata a minha sede. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Ore com fé e com esperança. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai de bondade e Deus de misericórdia, entramos aqui, Senhor, mais uma vez, mais um dia na Tua presença, acreditando, Senhor, que Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, nesta manhã, nós transmitimos uma palavra acerca de sede, acerca de água, acerca de fome, acerca do desejo de querer te encontrar, acerca de querer cavar poços para encontrar águas vivas, e esta água viva é o Senhor, que sempre nos dá força, que sempre nos dá alegria, sempre nos dá esperança, e que no momento certo, no momento de tristeza, no momento que nós mais precisamos, o Senhor aparece. Senhor Deus, nesta manhã eu te peço, eu te rogo, eu clamo a ti, porque eu sei que tu podes fazer. Neste momento, meu Deus, tem muitas pessoas que estão aqui comigo, muitas pessoas que estão aqui comigo, que estão precisando de uma intervenção da tua parte. São milagres, Senhor, de todas as áreas, Senhor. Creio, Senhor, que muitas pessoas já têm recebido milagres da tua parte, e algumas pessoas já têm voltado, Senhor, para agradecer. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre os teus servos, as tuas servas. Senhor, aqui está, Senhor, muitos pedidos de orações. Eu não lembro de todos, Senhor. Nem se eu fosse ler, eu conseguiria, Senhor, porque o tempo é muito curto. Mas o Senhor sabe, conhece e pode entrar, e pode fazer, pode restaurar, pode sim mudar a vida nesta manhã. Senhor Deus, nós queremos te pedir para que a nossa oração, sim, a nossa oração, porque neste momento tem muitas pessoas orando comigo, não fique só aqui, não fique só na casa desta pessoa, mas que esta oração suba juntamente com os pedidos, juntamente com a fé e com a esperança que o Senhor pode e vai mudar as nossas vidas. Senhor Deus, eu quero te pedir por todas estas bênçãos
e já te agradecer, crendo no teu milagre, crendo na tua provisão, crendo na tua intervenção. Nós queremos te pedir em teu nome. Amém. Vá em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.